Senhor, amém? Quantos estão felizes nessa noite, estar aqui para adorar, exaltar o nome daquele que é digno de toda honra e toda glória, louvado ao Senhor. Neste momento já vamos dar início, aleluia, a nossa primeira cruzada evangelística 2026, aleluia, aqui na comunidade do Bom Sucesso. E vamos convidar o co-pastor para estar orando, iniciando o trabalho do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz dos dois, amém? Glória a Deus, vamos orar. O pastor não pôde vir hoje, mas nós estamos aqui para glorificar o Senhor. Pai querido e amado, Deus de infinita bondade, é com muita alegria, meu Senhor, que neste momento nós elevamos as nossas vozes aos céus, meu Senhor da glória, e suplicamos, meu Senhor, a tua presença, meu Deus, neste lugar. Pai amado, neste momento, meu Senhor da glória, aleluia, nós te pedimos, abençoa cada filho teu que tem chegado, abençoa esta primeira cruzada de 2016 aqui nesta localidade. Pai querido, toma o primeiro e último lugar neste culto, usando cantores, usando, meu Senhor da glória, o pregador nesta noite. Que vidas sejam tocadas, que vidas sejam alcançadas pelo poder da tua palavra. Derrama do teu Espírito Santo nesta noite, neste lugar, Pai. Nós te oramos, meu Deus, no nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Está aberta a primeira cruzada, glória a Deus, de 2026. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Neste momento já vamos ouvir 2 hinos da harpa cristã e vamos convidar a irmã Jacinta para estar louvando o primeiro hino da harpa cristã nessa noite. Também saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o número 212. Aleluia, Jesus. Vamos louvar em nome de Jesus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avança.
Glória a Deus, louvado é o Senhor Jesus. Com a permissão do dirigente local, vamos estar ouvindo agora a irmã Sandrinha louvando ao Senhor o hino da harpa. Aleluia! Glória a Deus, é um prazer de saudar todos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Convido a Lidilânia para louvar comigo. Louvor de 171. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo deve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio ignorar, a palavra santa veio iluminar. Tenho sido guiado por tão para luz, e aqui subir conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Em Jesus amado, vem sem demorar. Estou ansioso pra no céu entrar. Desce mais a dança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Eles pecador, gozar a salvação. Venha Cristo hoje receber perdão. Isso te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Glória a Deus, aleluia. Neste momento já vamos ouvir o co-pastor fazendo a leitura da palavra de Deus nessa noite, e as representantes de missões local já vão se preparando para a sua participação. Glória a Deus, muito bem. Mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, estamos felizes. Hoje, primeira, glória a Deus, cruzada, Lagoinha para Cristo, aqui no Bom Sucesso. E daqui em diante, não vai daqui para o final do ano, glória a Deus, vai acontecer muitas para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Próximo sábado é na Ubaia, né? Próximo sábado é na Ubaia. Meus irmãos, vamos ler o Salmo número 67. Glória a Deus, desde o verso 1. Salmo 67. Eu vou ler só, os irmãos só acompanha, para que os que estão de longe possam também compreender. Salmo 67, a partir do verso 1. O pastor não pôde vir, mas nós estamos aqui dando glória a Jesus, se faz presente em nosso meio, e é por isso que nós estamos aqui.
Glória a Deus. Salmo 67, verso 1 diz assim: Deus, tem misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra os teus caminhos, e em todas as nações da tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem a ti, ó Deus, os povos, louvem a ti os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará de todas as extremidades da terra e o temerão. Glória a Deus. Presbítero João Augusto, dando graça por a palavra. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Maravilhoso Deus e querido Pai, Deus santo, justo e fiel. Pai, nós damos graças ao Senhor pela sua palavra que nesta noite foi lida, Senhor, para o entendimento de cada um daqueles que creem e acreditar na tua santa e gloriosa palavra, papai. Que nesta noite esta palavra, papai, aonde o eco deste som alcançar, aleluia, almas venham se render a seus pés, para ter direito de uma vida eterna com Cristo Jesus, o nosso Senhor amado. E quem crê assim diga amém. Glória a Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, agora também já vamos ouvir, aleluia, o representante de missões local com a oportunidade nessa noite. Nesta noite quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero dizer que eu estou muito feliz por essa cruzada evangelística. Que Deus continue nos abençoando. Aqueles amigos ouvintes que vieram aqui ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, eu creio que o céu tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Apocalipse capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, aderressada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E eu que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Aleluia.
Cumprimentando a todos com a paz do Senhor, amém? Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde os reis estão a reinar, onde todo poderoso está.
linda que seja tu Graças a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Aquele que o dia, aleluia, morreu na cruz por mim, por você, para que um dia nós tivéssemos esse privilégio, aleluia, de estar aqui pregando a sua palavra, o adorando e o louvando e o exaltando, aleluia, na beleza da sua santidade. Aonde estão os crentes que creem que um dia nós estaremos, aleluia, lado ao lado do Senhor Jesus, para juntos adorar e louvar o seu nome. E o melhor disso é que não é passageiro, será eterno ao seu lado, aleluia. É nisso que nós temos, louvado seja o nome do Senhor. E neste momento, meus irmãos, já vamos ouvir, aleluia, a banda Som da Promessa com o louvor desta noite. Nosso Deus com alegria nesta noite, pois toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Aleluia. Espírito Santo de Deus, traz minha vida neste lugar, Pai. Eu venho diminuindo e venha crescer cada vez mais, Espírito Santo de Deus. Quem começou a boa Até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar, e não risque nada do papel, porque eu sou fiel pra realizar. E quem começou a boa é fiel pra terminar, mas é no seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Faça os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Deus.
boa obra, é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Deus nunca houve, não haverá. E quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Deus nunca houve, não haverá. Mais fiel que o nosso Deus nunca houve e jamais haverá. Agradeço a oportunidade do Senhor Jesus. Aleluia. Aquele, aleluia, que começou uma boa obra na sua vida, aleluia, Ele é fiel para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o tempo que passa, aleluia, para esse cumprimento acontecer na sua vida, mas você sabe um Deus, aleluia, que Ele é fiel nas suas promessas. Se Ele prometeu, aleluia, continue adorando, fiel a Ele, porque Ele vai cumprir na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, desde já quero agradecer, aleluia, minha participação, minha rica oportunidade que Deus me concedeu nesta noite, aleluia, de juntamente, aleluia, com o primeiro promotor de missões, auxiliar Damião, está, aleluia, nessa direção desse trabalho. Já quero agradecer o pastor, aleluia, todos os obreiros, os presbíteros, aleluia, os dirigentes, e agora eu passo a continuidade do trabalho para o primeiro promotor de missões, auxiliar Damião. Glória a Deus, cumprimento a todos com o Pai do Senhor Jesus, amém? Primeiramente eu quero agradecer ao Pai, o Filho e o Espírito Santo por esse trabalho estar sendo realizado hoje, porque sem Ele nada nós faremos. Meus irmãos, sem perda de tempo, vamos ouvir, né, o dirigente da congregação, o Diácono Zé Nilton, com sua oportunidade. Todos os irmãos com o Pai do Senhor. Amém. Também muito de alegria, né? Mas estar aqui reunido somente para pregar a palavra do Senhor aqui para esta comunidade, né? Primeiro quero agradecer ao meu Deus, e segundo o departamento de missão, né? Que tivemos aqui hoje pela manhã, só evangelizando, pregando a palavra do Senhor, de casa em casa. É um privilégio grande, irmão. Segundo, quero agradecer cada presbítero que veio aqui, dirigente. Quero agradecer também a Deus pela banda, né? Que aqui está. Quero agradecer a Deus, todos os irmãos e os amigos ouvintes que estão ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e amém. Glória a Deus. Essa participação, agora vamos ouvir também a irmã Lidilânia, né, com sua participação, louvando dois louvores. A outra cantora era a irmã Ana Paula, mas ela está enferma. Glória a Deus. A Ana Paula está enferma, então a irmã Lidilânia vai levar dois louvores nesta noite. Aleluia. Mais uma vez tenho a alegria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer que estou feliz por essa oportunidade. Quero agradecer ao Senhor, porque se não fosse Ele, nem aqui nós estaríamos. Se chegamos aqui é porque somos privilegiados. Então nessa noite nós temos toda a liberdade para adorar e exaltar o nome do Senhor. Quero agradecer também a irmã Raquel, que me fez o convite, e a todo o departamento de missões. Que o Senhor Jesus continue abençoando, em nome de Jesus. Glória a Deus. E nesta noite eu quero dizer para você, amigo ouvinte, que o Senhor tem algo a falar no teu coração nesta noite. Atente os teus ouvidos e abra o teu coração, porque o Senhor tem algo tremendo a falar contigo nesta noite.
Aleluia, Deus. Santo e poderoso é o teu nome, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Sem perda de tempo, vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Louvado seja teu nome, Senhor Deus. Eu não sei a forma que você chegou aqui, mas Deus conhece o teu coração e conhece a tua necessidade, sabe o que tu tem passado. Então, abre o teu coração para Ele nesta noite. Entrega as tuas preocupações, teus medos, tuas dores. Aleluia. Teu
dos teus sonhos, se você já desistiu, se deixou de desacreditar. Mas uma coisa eu quero lhe dizer nesta noite: o Senhor ainda realiza sonhos. Oh, aleluia. Você crê que Ele vai realizar sonhos nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Quem crê que Deus realiza sonhos? Quem crê? Se crê, verá a glória de Deus. Meus queridos, quero agradecer também a cada representante de missões que está aqui nesta noite nos apoiando. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Também quero apresentar aqui o auxiliar irmão Valfredo, ali de Mossoró, servo de Deus, que veio com o pregador. Diácono Júnior, também ali de Mossoró, ali, Deus abençoe em nome de Jesus. E o pregador da noite, né, convidado aí pela irmã Raquel e seu esposo João Paulo, o diácono Alex Oliveira, vice-presidente de evangelismo ali de Mossoró. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, meu amado. E sem perca de tempo, vamos ouvir a palavra que é mais importante. A gente tem que priorizar a palavra do Senhor Jesus. Já quero convidar aqui o presbítero João Lima, está orando aqui,
pelo pregador desta noite, Diácono Alex Oliveira. Meus irmãos, eu vos salvo com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos orar, né, fazer esta oração e continuar em oração, né? Graças a Deus, enquanto o nosso ministrante estiver ministrando a palavra, mas nossa oração é que Deus, para Deus salvar esta noite, né? Senhor, nós te louvamos, Pai, na noite deste dia, por esta oportunidade muito preciosa. Estamos aqui em Alívio, Senhor. Ouvimos louvores. Neste momento agora, teremos a mensagem da Tua palavra que irá ser ministrada. Usa o Teu servo, Senhor. O Senhor já tem usado outras vezes e hoje não será diferente. Nós te pedimos assim, Pai. Salva vidas nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, também quero apresentar a irmã Mara, né, esposa do pregador Diácono Alex Oliveira. Seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Tem crente feliz com Jesus. Louvamos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui para juntos não somente cultuarmos ao nome do Todo-Poderoso, mas também levarmos a mensagem que traz vida às pessoas que precisam ouvi-la. Quero agradecer ao querido João Paulo, que nos convidou para estar aqui nesta noite. Muito obrigado pelo convite. Feliz em rever alguns irmãos, irmão Damião e outros irmãos ali de Lagoinha, que estivemos ali mês passado na festividade da juventude. Que Deus em Cristo continue abençoando todo este campo, toda essa igreja, a todos os obreiros, aos amigos que vieram comigo e a todos os obreiros. Deus continue abençoando a todos vocês de forma poderosa, de forma especial. Sabemos, irmãos, que o trabalho evangelístico é cheio de obstáculos, mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar. Amém? O Deus que chama é o Deus que se responsabiliza e é o Deus que faz todas as coisas acontecerem. Quem faz as coisas acontecerem aqui não é o pregador que vai pregar, é Jesus Cristo de Nazaré que faz o homem reconhecer os seus pecados. Abra sua Bíblia, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 22, 23 e 24. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 22, 23 e 24. Também quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que veio comigo, irmã Luciene, esposa do irmão Alfredo, também está aí. Que Deus continue nos abençoando de forma especial. Quem achou, diga amém. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Quem pode dizer amém? Amém. Diga comigo, Jesus. Jesus. Mais forte, Jesus. Jesus. É maior que a morte. Amém. Tecladista, me ajuda aí. É ele. Deus lhe abençoe. Queridos irmãos, como nós bem conhecemos e sabemos, Deus criou o homem com suas próprias mãos. Quando Deus formou o homem,
Deus criou o homem com algumas finalidades. Deus atribuiu ao homem alguns de seus atributos. Nós sabemos que o diabo foi lançado dos céus à terra porque colocou no seu coração ser semelhante ao seu Criador. Então agora Deus forma o homem e diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O diabo olha e diz: aquilo que eu quis, aquilo que eu intentei, Deus colocou em uma criatura frágil feita do barro. Eu tenho que tirar o homem dessa condição. Eu tenho que tirar o homem da condição de semelhança do Altíssimo. E ele coloca no coração do homem o mesmo sentimento que teve no seu coração quando ele pergunta à mulher: por que você não come? Ela diz: porque Deus disse que eu não deveria comer. Ele agora vai dizer: não é verdade, é porque ele não quer que você se torne igual a ele. Ele coloca no coração da criatura que Deus formou com as próprias mãos o mesmo sentimento que habitava no seu coração. A mulher então decide desobedecer, e juntamente o homem desobedece. Quando Deus cria o homem, ele coloca no homem a imortalidade condicional. A imortalidade de Adão e de Eva estava condicionada à sua obediência. Deus vai dizer: se vocês desobedecerem, vocês morrerão. Deus não estava falando de uma morte instantânea. Deus estava falando de uma condição que eles tinham, e se desobedecessem não teriam mais. Deus agora vai fazer com que o homem perca tudo aquilo que Deus o entregou por causa da desobediência. Quando o homem peca, no mundo entram algumas coisas. A primeira é o pecado. Junto com o pecado vem a morte. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 5, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. A morte passa a habitar na terra por causa do pecado. Cada vez que o homem ia evoluindo, mais o pecado ia crescendo, e com consequência do pecado vinha também a morte. Mas Deus, no mesmo dia que o homem pecou, lançou a primeira profecia encontrada na Bíblia. A primeira profecia de Deus não foi para nenhum sacerdote. A primeira profecia de Deus não foi para nenhum profeta. A primeira profecia de Deus não foi para nenhum rei. A primeira profecia de Deus foi lançada diretamente ao diabo, quando ele diz: assim como você fez ele pecar, da semente dela vai vir um, e esse que vem é diferente. Ele vai pisar na sua cabeça e você o ferirá o calcanhar. A primeira profecia de Deus lançada ao diabo vai fazer com que o diabo comece a esperar este homem. E cada homem que se levantava, o diabo pensava: será que é esse que Deus escolheu para acabar com o meu reinado? A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que por causa do pecado o diabo criou um império das trevas. Mas no versículo 14 Deus vai dizer que deu seu filho para que ele nos tirasse do império das trevas e nos trouxesse para o reino do Filho do seu amor. De um lado o diabo cria o império das trevas com o pecado, do outro lado Deus vai mandar o filho para pregar o reino dos céus. Todo homem que se levantava, o diabo perguntava: será que é esse que veio para remir o homem dos seus pecados? Quando Deus levanta Abraão, o diabo diz: será que é esse o pai da fé que Deus escolheu? Mas Abraão acaba pecando. Quando Deus levanta Noé, o diabo começa a olhar e dizer: será que é Noé que vai remir o homem dos seus pecados? E Noé acaba pecando. Quando Deus levanta Moisés, o homem da lei, o diabo olha e diz: será que é o homem que abriu o mar, que vai fazer o homem ser remido dos seus pecados? Mas Moisés acaba pecando. Quando Deus levanta Josué, o homem que fez as muralhas de Jericó caírem, o diabo olha e diz: será que é esse? Mas Josué acaba pecando. Quando Deus levanta Davi, o homem segundo o seu coração, o diabo olha e diz: será que é o
menino que fez o gigante cair, que vai fazer o homem ser remido dos seus pecados. Mas Davi também peca. Deus levanta Isaías, Deus levanta Jeremias, Deus levanta Abacuque, Deus levanta Ageu, e todos pecaram, como disse Paulo. Mas em um dia, em Belém da Judeia, uma estrela vai passar. Alguém vai olhar e perguntar: de onde é essa estrela? É porque neste dia os anjos desceram e disseram: paz seja entre os homens, porque nasceu o Salvador da humanidade. Só quem foi lavado, só quem foi remido por ele, adore a ele. A morte toca em Davi, a morte toca em Moisés, a morte toca em todos os homens que passaram, exceto Enoque e Elias. Mas de repente surge alguém, e ele surge simples, pregando a mensagem vinda de seu pai. Quando ele surge, ele vai ter que enfrentar os 3 inimigos que o homem teve que enfrentar. A natureza caída ele não enfrentou, mas ele teve que enfrentar o pecado. E Hebreus vai dizer que em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Ele vence o pecado. Quando ele olha, a segunda coisa que ele tem que enfrentar é o diabo. Assim que ele desce das águas, que ele sobe das águas do Jordão, ele vai ao deserto levado pelo Espírito, e Satanás está lá tentando 40 dias e 40 noites. Mas ele olha para o diabo e diz: meu filho, esse que você está enfrentando é diferente, esse que você veio tentar é diferente. Ele mostra ao diabo que ele era maior do que ele mostra ao diabo que ele, e diante dele até os demônios tinham que se prostrar. Quando Jesus chega a uma terra chamada Gadara, que um homem lá que bagunçava, quem chegava tinha que prender com correntes, ele se soltava. Ele habitava nos sepulcros. Quem chegava em Gadara era assolado por aquele homem. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus coloca o pé na beira da praia, o homem desce das montanhas. Mas quando ele vê Jesus de Nazaré, não tinha para que correntes, não precisava estar em sepulcro. Ele olha e se prostra e diz: Jesus de Nazaré, Filho do Altíssimo. Porque escute uma coisa, tem lugares que o diabo olha e diz assim: quem manda aqui sou eu. Ele só manda até Jesus de Nazaré colocar o pé. E eu vim nessa noite dizer para Satanás escutar: antes desse culto começar, Jesus já tinha preparado o ambiente. Ele vence o pecado, ele vence o diabo. Mas a morte diz assim: ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, mas contra mim ninguém nunca venceu. Contra mim ele não tem poder. Jesus começa a pregar e Jesus diz: eu vou dar uma palhinha para a morte, que eu sou maior que ela. Jesus está indo a uma cidade chamada Naim. O nome Naim significa bela, graciosa, bonita. Mas naquele dia Naim só tinha beleza por fora. Por dentro o que habitava era luto, era choro, era dor. E de uma mãe que tinha perdido o seu esposo, ia ficar viúva. Viúva dependia de esmolas. Então aquela mulher ia depender que alguém a sustentasse. Esse alguém era seu filho. Seu filho também morre. Com o filho morrendo acaba todas as esperanças. Mas escute uma coisa: as nossas esperanças só terminam até o dia que Jesus de Nazaré decide chegar. Quando Jesus chega naquela cidade, escute uma coisa: Herodes não parou Jesus, o diabo não parou Jesus, os sacerdotes, fariseus, saduceus não pararam Jesus. Mas uma viúva que vinha chorando, a Bíblia diz: Jesus parou, olhou para ela e disse: não chores. Tocou no esquife e disse: menina, eu te digo, levante e ande. De repente chega um homem atribulado, dizendo: minha filha está doente, vamos lá em casa. Jesus sai com Jairo. Quando ele vai no meio do caminho, escute uma coisa: sempre tem aqueles que olham para você e diz: desista porque não tem mais jeito, desista porque não tem mais solução.
solução. Alguém olha para Jairo e diz: não adianta incomodar o mestre, porque a menina já morreu. Mas eles não conheciam com quem estava falando. Jesus dá um sorriso e diz assim: deixa os incrédulos do lado de fora, só vai entrar eu, você, a mãe da menina. E ele diz: Talita cumi, menina, eu te digo, levanta. A morte olha para Jesus e diz assim: ele ressuscitou. Dois que tinham acabado de morrer, eu quero ver ele ressuscitar quem está morto depois de 4 dias. Sabe por que Jesus chegou depois de 4 dias? Jesus não se atrasa e nem chega adiantado. Jesus chega no tempo certo. Para mim, ele pode estar demorando, mas ele sabe a hora de chegar. Existia uma cultura do judaísmo que quem morria atrás de 3 dias, o seu espírito ficava vagando e poderia voltar para o corpo. Jesus disse: eu vou chegar depois de 4 dias, que eu quero ver o que é que eles vão inventar para dizer o porquê que ele ressuscitou. Quando ele chega, Marta e Maria dizem: Senhor, o Senhor está atrasado, o seu relógio acabou as pilhas. Se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Ele olha para elas e diz: eu não disse a vocês que se você crer, eu vou dizer até crente aqui em Bom Sucesso entender, se você crer, você vai ver a glória de Deus descer na sua casa. Se você crer, levante a mão que eu tenho a palavra profética para a tua vida. Se você crer, você vai ver Deus sacudir aquela casa. Se você crer, você vai ver Deus sacudir a vida daquela pessoa. Se você crer, você vai ver Deus sacudir essa comunidade. Se você crer, você vai ver a glória, a glória, a glória, a glória de Deus. Me mostre onde é que ele está. Me mostre onde é o problema. Me mostre onde é a causa. Me levem até o sepulcro. Quando ele chega diante do sepulcro, ele diz: faça a sua parte, tira a pedra. Jesus olha e diz: eu não vou chamar defunto, porque se eu chamar defunto vai sair morto de todos os lugares. Eu vou chamar pelo nome. Lázaro, saia para fora. Ele vem, o milagre acontece. A morte diz: ele livrou os outros. Eu quero ver ele mesmo se livrar. Em um dia de sexta-feira, Jesus está sendo chicoteado. Jesus está tendo seu rosto cuspido. Jesus está sendo esbofeteado. Jesus está passando pela via dolorosa e levando todos os nossos pecados em um patíbulo da cruz que é colocado em suas costas. Cai no meio do caminho. Simão Sirineu ajuda. Jesus está trilhando o caminho que era para mim e para você trilhar. Quando ele chega no Calvário, ele tem que escutar, mesmo sabendo quem ele era, mesmo sabendo que era Deus, mesmo sabendo que era Senhor. Ele tem que escutar pessoas olhando e dizendo: livrou tanta gente, salvou tanta gente, por que não salva-se a si mesmo? Se tu és Deus, desça daí e salve-se a si mesmo. Mas ele tinha que cumprir o que disse Isaías, quem deu crédito à nossa pregação. A Isaías vai dizer: ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi ferido de Deus e oprimido pelos nossos pecados. No versículo 12 do capítulo 53 de Isaías, a Bíblia vai dizer: ele derramou a sua vida até a morte. Quando ele diz: Pai, está consumado, eu te entrego o meu espírito. Trevas tomaram de conta daquele lugar durante 3 horas. O véu do templo se rasgou de alto a baixo e a morte diz: venci o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando a morte diz: eu venci, eu imagino os céus, Deus olhando dos altos céus e dizendo: ainda não acabou. Aleluia. Ainda não é o fim. Tem crente entendendo
diz: acabou a esperança da humanidade, acabou a esperança de todos os homens. Aquele que pregava, aquele que curava, aquele que levantava paralítico, não foi capaz de me vencer. Passa o sábado, quando chega no domingo pela manhã, as Marias disseram: vamos olhar o corpo do nosso mestre, e levaram algumas especiarias. Quando elas estão chegando, elas veem a pedra revolvida e dizem: para onde levaram? O corpo do nosso mestre. Tinha 2 seres de branco na porta e fizeram uma pergunta que ecoa até os dias de hoje: por que vocês procuram aquele que vive dentre os mortos? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Para salvar a sua casa, ele ressuscitou para salvar a sua vida, ele ressuscitou para lhe livrar dos seus pecados, ele ressuscitou para nos tirar da condenação eterna. Paulo vai dizer que isso é graça, isso é favor que nenhum de nós merecíamos. Eu não merecia estar pregando nesse culto, eu não merecia ter acesso aos céus, mas ele não olhou para o que nós merecíamos, ele ficou calado, ele aguentou todas aquelas dores, foi ao Calvário, mas ao terceiro dia, como diz o texto, ele rompeu os laços da morte. Quando ele ressuscita, no capítulo 28 de Mateus, ele vai dizer: todo poder me dado nos céus e na terra. Quando Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, versículo 6 em diante, ele começa a dizer: porque ele mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens, pelo que Deus o exaltou soberanamente. E no versículo 11 ele diz: lhe deu um nome que é sobre todo nome. Quando ele ressuscita no capítulo 1, versículo 18 de Apocalipse, ele diz: agora, aquela que tinha um império, aquela que tocou em todos os homens, agora está na minha mão, e eu tenho a chave da morte. Eu não só venci, mas eu domino sobre ela. Eu não só venci, mas agora ela está na palma da minha mão. Eu não só venci, mas eu dei acesso a todo aquele que quiser morar comigo eternamente. Eu não só venci, mas eu abri o caminho para acesso das mansões celestiais. Ele venceu os laços da morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando Estevão está sendo apedrejado, Estevão diz: eu vejo os céus abertos e eu vejo alguém em pé à direita de Deus, e ele intercede por nós. Quando João está no Apocalipse, no capítulo de número 5, versículo 4, João diz: eu chorava muito, porque eu vi um livro que era escrito por dentro e por fora, e ninguém nos céus, na terra e nem debaixo da terra era digno de abri-lo. Porém, no versículo 5 ele diz: mas quando eu olhei, eu vi um cordeiro como se tivesse sido morto, e um anjo poderoso que me dizia: João, não chore, porque ele agora não é mais cordeiro. O leão da tribo de Judá venceu, e ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. Ele foi à cruz como cordeiro, ele derramou o sangue como cordeiro, ele foi ferido pelos nossos pecados como cordeiro, mas hoje ele coloca o pé aqui como leão da tribo de Judá, para dizer: quem manda neste lugar não é o diabo, quem manda aqui é aquele que tem poder sobre o céu e a terra.
vencer. E Pedro, quando está pregando, ele está dizendo: ele, aquele Jesus que vocês o pregaram na cruz, que vocês gritaram crucifica-o, ele, solta Barrabás. Ele é aquele mesmo Jesus que andou curando, multiplicando pão e peixe, que veio aos lugares que ninguém queria entrar, fez milagre e vocês não quiseram. Ele vai dizer o mesmo que disse João no capítulo 1, versículo 11 do seu livro, quando João diz: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas para que você possa dar um glória bem bonito para Jesus, ele termina o versículo dizendo: porém, todo aquele que nele crê, deu-lhes o direito de ser chamado filho, 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 filho de Deus. Você tem um pai, você tem um dono, você tem um Senhor, e ele está aqui nesta noite. Olha o que Pedro vai dizer na sua pregação. Foi essa mesma pregação que alcançou quase 3.000 almas. Pedro vai dizer: ele venceu os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse, que a morte o segurasse, que a morte tivesse poder sobre ele. É para nós fecharmos com chave de ouro. Eu uso as palavras de Paulo, capítulo 15, versículo de número 55. Paulo diz assim: ó morte, onde está o teu aguilhão? Aguilhão era uma vara de ferro que se usava para guiar o boi quando estava arando a terra. Quando o boi queria ir para um lado, se furava com uma vara de ferro, com a ponta, para que o boi seguisse o caminho. Era o domínio que o homem tinha sobre o boi. O que Paulo está dizendo era assim que a morte fazia: dominava os homens para onde ela queria. Mas chegou alguém que quebrou o aguilhão da morte. Paulo diz: onde está, ó morte, a tua força? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e como ele não tinha pecado, aí Paulo diz: mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. Só quem foi remido, só quem foi lavado, adore a Ele por 30 segundos. Eu sei que nós estamos em via pública, mas o Espírito Santo não está limitado ao ambiente. Seja grato a Ele por 30 segundos de glória, por causa do sangue que Ele derramou no Calvário por você. Aqui eu termino, versículos 25, 26. Paulo diz: porque assim como ele ressuscitou, nós também com ele ressuscitaremos. Ele não venceu a morte sozinho, ele venceu a morte e nos deu vitória sobre a morte por causa do seu sangue que foi vertido na cruz. Aí Pedro diz: nós temos uma bendita esperança. Tem muita gente, talvez aqui até tenha, que teme esse momento, que quando vê que esse momento se aproxima, se desespera, que quando vê que esse momento está perto de chegar, fica atribulado. Tem muita gente que tem medo desse momento acontecer, mas aquele que foi comprado, lavado, remido pelo sangue de Jesus, ele sabe para onde vai e sabe com quem vai se encontrar.
lá fora esperando para cortar sua cabeça. Paulo não foi chorar, Paulo não foi murmurar. Paulo começou a dizer suas últimas palavras e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada e o Senhor me dará naquele grande dia. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando ele cortar minha cabeça, o meu corpo vai tombar na terra, mas a minha alma... Eu termino como testemunho. Minha avó serviu ao Senhor durante 40 anos da sua vida. E com 40 anos de crente, ela adquiriu uma enfermidade. Ela não conseguia andar, ela não enxergava. E eu chegava lá e não teve um dia que eu cheguei na casa da minha avó e eu vi ela reclamar, murmurar, questionar, porque ela estava naquela situação. E um certo dia eu perguntei: por que a senhora vive assim? E ela disse: porque eu sei para onde eu vou e com quem vou me encontrar. Eu começava a brincar com ela lá e eu dizia os hinos da harpa, os números. Eu não tinha aceitado Jesus ainda. Eu dizia: vovó, o 25, e ela cantava. 370, e ela cantava. Só decorado que ela já tinha na mente. E meu avô disse que no dia que o Senhor a recolheu, ele disse: eu acordei e tive um susto, porque ela dependia das pessoas para tudo. Mas ele disse que quando acordou, ela estava sentada na cama. Ele não sabe como, mas ela conseguiu pentear os cabelos. E ele disse: em 40 anos que eu vivi com a sua avó, eu nunca vi o rosto dela brilhar como naquele dia. Ela estava tão bonita. Eu fiquei olhando para ela na cama, admirando. E naquele dia eu senti que era o dia que o Senhor a ia recolher. Sabe o que é isso? É a esperança, é a certeza de quem sabe para onde vai e sabe com quem vai se encontrar. Só quem tem essa certeza apoia Ele. Por favor, fique em pé comigo. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero perguntar nessa noite: onde estão as pessoas amigas ou que ainda não aceitaram Jesus, que ainda não são crentes? Me dê um sinal com a mão. Só você que ainda não aceitou a Jesus, que ainda não é crente. Tem alguém? Tem alguém nessa noite? Me dê um sinal com a mão. Tem um ali atrás, uma mão levantada. Tem outra? Tem outra pessoa? Só as pessoas amigas. Onde está você? Me dê um sinal com a mão. Tem uma ali atrás. Se tiver alguém perto de você, algum amigo do Evangelho, eu quero, por favor, traga ele aqui para mim orar por ele. Eu não estou lhe chamando para ser crente nem aceitar Jesus. Eu estou lhe chamando para orar pela sua vida. Se você estiver ao lado de alguém, traga ele aqui ou ela para nós orarmos. Isso, está vindo uma pessoa. Onde está a segunda? Isso. Olha a Deus. Está vindo a segunda. Tem mais alguém? Se você, meu irmão, minha irmã, estiver ao lado de alguém, convide essa pessoa para que nós possamos orar para Deus continuar abençoando a vida dela. Tem mais alguém? Nós vamos orar. Se tiver, traga ele aqui ou ela para nós orarmos. Quero pedir para você estender as mãos para cá. Nós vamos orar por elas, para Deus continuar abençoando a casa, a família de vocês de forma especial. Você crê que Jesus abençoa? Então vamos orar. Estenda as mãos para cá, querido Jesus. Pai,
Eu te apresento, Senhor, essas duas senhoras que chegaram aqui à frente, Senhor, e que vieram a este culto para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua mensagem. Nós sabemos, Senhor, que quem faz todas as coisas acontecerem aqui é o teu Espírito Santo. Visita a casa delas agora, os parentes, familiares. Visita, Senhor, aqueles que elas têm orado e te apresentado, os filhos, netos, irmãos, parentes. Abençoa de forma especial, Pai. Abençoa toda esta igreja que aqui está reunida, todos os membros, todos aqueles que trabalharam para este culto acontecer. Veja aquele que preparou essas cadeiras, aquele que montou o som, aqueles que te louvaram, os obreiros que se envolveram. Abençoa todo este campo de forma especial. Toma em tuas mãos, Senhor, cada crente. Glorifica a vida deles, ó Pai. Deus, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite às senhoras, que só as senhoras podem responder. E se a resposta de vocês forem sim, vocês só precisam levantar as suas mãos. Eu costumo dizer que a distância entre mim e Deus era enorme. Ninguém conseguia me fazer chegar até Deus por causa dos meus pecados. Mas essa distância diminuiu para a distância de um sim, depois que Jesus morreu na cruz do Calvário. Eu quero perguntar: alguma de vocês deseja aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador nesta noite? A senhora deseja aceitar Jesus essa noite? Já temos uma vida para Jesus. E a senhora deseja aceitar Jesus como Salvador? Duas vidas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. A festa do céu por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Se tiver mais alguém, meu irmão, venha para reconciliar, para aceitar Jesus. Glória a Deus, a hora é esta. Hoje é dia de aceitar, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te salvar, te libertar. Aleluia, nós queremos agradecer toda a equipe, os irmãos que vieram de manhã. Glória a Deus, fez o evangelismo, os irmãos que estiveram hoje à tarde na organização. Nós queremos agradecer a Deus por duas vidas preciosas. Se tiver mais alguém, venha. Glória a Deus. Se não tem, vamos orar por essas irmãs. Aleluia. Pai querido e amado, Deus de infinita bondade, nesta noite, meu Senhor, na glória que está a tuas vidas, confessando que te aceita como Senhor de sua vida, Pai. Enche elas da tua graça, da tua presença. Enche do teu Espírito Santo, sustenta, segura em suas mãos, firma os seus passos. Que seja uma bênção para a sua família, que seja uma bênção para a igreja, Pai querido, que nunca mais volte atrás, mas que seja uma bênção, aleluia, nas tuas mãos, Pai. Nós te oramos em nome de Jesus. Sente só um pouquinho que o presidente vai fazer as considerações finais. Deus abençoe, pode levar para os teus trabalhos. Alegria que a gente tem aqui no final, quando a gente vê pessoas confessando o nome do Senhor Jesus, é mais um gás, é mais uma força humana que dá na gente para que a gente não venha parar, para que a gente continue pregando o Evangelho e
convidando aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus e não confessaram, trazer eles para o culto. Porque se não tiver ouvido, como é que eles vão confessar o nome do Senhor Jesus? Eu já quero agradecer também o auxiliar de Deus, meu companheiro nessa obra. Deus continue abençoando. Eu sou do nosso pastor, o Hebe Lavô, toda a sua família, os obreiros que têm sempre nos apoiado. Quero agradecer também o diácono Zé Nilton, dirigente da congregação, o irmão Danilo, também seu segundo. Quero também agradecer os meninos da banda aí, Som da Promessa, todos aí, não vou dizer o nome, senão eu vou acabar esquecendo já nervoso, mas Deus abençoe cada um de vocês. Quero agradecer também o irmão Samuel, que sempre está nos apoiando, nos ajudando. Que o Senhor continue te abençoando, para em nome de Jesus. Quero agradecer a todos, que o Senhor Jesus continue abençoando, em nome de Jesus. Jaco, Alex, Deus continue te abençoando, te usando, servo de Deus. Glória a Deus. Quero só também dizer que sábado tem mais. Sábado é ali na Ubaia. Estão todos convidados. Chame mais alguém. E creio que o que o Senhor fez aqui hoje, salvando vida, lá não vai ser diferente. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a todos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, só resta agradecemos ao Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Deus, agradecendo a todos que vieram. E esse é só o começo. Glória a Deus, vamos orar. Pai Santo, justo, maravilhoso, te louvamos, meu Deus, por este momento, por este culto tão abençoado, por estas vidas, Pai amado, por a palavra que foi pregada neste lugar, os louvores que foram entoados, cada um que se empenhou para que esta obra, para que esta cruzada acontecesse. Pai querido, agora, meu Senhor da glória, nós te pedimos, toma a nossa frente, aqueles que vão se deslocar para os seus lares, continua abençoando esta congregação, neste lugar, esta comunidade, as pessoas que nos receberam de manhã, aqueles que vieram ouvir a tua palavra. Pai querido, continua trabalhando, que vidas sejam alcançadas, tocadas neste lugar. Semente foi semeada, Pai amado, temos certeza que nenhuma palavra em vão, todas têm o endereço certo. Toma frente, meu Senhor da glória, do pregador que também vai voltar. Pai amado, continua usando, continua abençoando, Pai, a tua igreja, o teu povo, e que vidas continuam sendo alcançadas, transformadas pelo poder do Evangelho. Pai amado, assim nós te oramos e crendo na vitória, nós já te agradecemos no nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e que reina para todo sempre. A vitória nossa, pelo sangue de Jesus. Missões já. Glória a Deus, a paz do Senhor para todos, que Deus continue abençoando.